Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como nós já havíamos dito no último vídeo, a ideia desse vídeo aqui é dar sequência ao assunto sobre defasagem. A defasagem de sinal que acontece nos capacitores, e nós vamos usar como exemplo para a explicação desse vídeo o circuito RC que nós já conhecemos, só que dessa vez um pouco mais simplificado, que é o que nós vemos na figura. Um resistor de 4K7 em série com um capacitor de 1 microfarad. Ele vai estar ligado ao gerador de funções, que vai gerar para nós uma onda senoidal. Depois nós vamos falar de onde vem a onda senoidal, por que senoidal. E esse circuito ele recebe a onda senoidal ali em cima do resistor, onde nós vamos ter o canal 1 do osciloscópio. Portanto, o canal 1 será o sinal de entrada do meu RC. E a saída nós vamos capturar pelo canal 2 do osciloscópio, conforme nós podemos ver na figura. Montado esse circuito e conectado da forma como nós estamos vendo aí, nós vamos para o osciloscópio. Vamos ver o que acontece em 3 frequências diferentes, em 3 Hz, em 34 Hz e depois em 360 Hz. Vamos ver o que acontece entre o sinal de entrada e o sinal de saída, o que muda entre um sinal e outro. Então vamos dar uma olhada na prática lá no osciloscópio. Temos aqui o nosso circuito montado, o gerador de funções gerando uma senoidal de 3 Hz, conforme nós podemos ver ali. E olha só, o canal 1, que é o traço amarelo, está praticamente sobreposto ao canal 2, que é o traço azul. Isso quer dizer que nessa frequência de 3 Hz, não existe muita diferença entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Ou seja, eles estão praticamente em fase. Eu digo praticamente porque não é exatamente em fase, mas estão praticamente em fase. Nessa frequência de 3 Hz, como a frequência é baixa, a reatância capacitiva nessa frequência é muito alta. E, portanto, quem vai, na prática, limitar a corrente desse circuito é o capacitor, porque ele tem uma reatância maior e como ele está em série com o resistor, então ele vai funcionar como o principal limitador da corrente. Se nós aumentarmos a frequência, indo agora para 34 Hz, vamos lá, vamos ver o que acontece. Por causa da reatância capacitiva, que nesse caso com o aumento da frequência ela diminui, nós já observamos que começa a haver uma diferença de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. E o que é essa diferença de fase? É justamente o fato de que os sinais não estão juntos no tempo. Eles não estão sobrepostos um ao outro. E também existe uma diferença de amplitude, porque a reatância do capacitor já começa a diminuir significativamente com o aumento da frequência. Subindo ainda mais, nós falamos que íamos marcar aí 3 pontos para nossa observação. Vamos a 360 Hz. Então, subindo a 360, nós vamos ver que a reatância capacitiva nessa frequência cai absurdamente. E aí nós vamos ter um sinal de saída muito pequeno, em 360 Hz. Porque como a reatância do capacitor diminuiu, nós vemos ali que o principal limitador agora do circuito passa a ser o resistor. E nós vemos também a defasagem, né? O sinal de saída, se a gente ampliar um pouquinho aqui no osciloscópio, fica claro que o sinal de saída está agora bem fora de fase do sinal de entrada. Podemos dizer que nessa condição ele está 90 graus ou
praticamente 90 graus, né? Não exatamente, mas praticamente 90 graus ou quase 90 graus fora de fase. Por que nós dizemos isso? Porque quando eu tenho o cruzamento de zero do sinal de entrada, o sinal de saída está praticamente no seu vale, aqui no seu pico negativo, vamos dizer assim. E o contrário também acontece. Quando o sinal de entrada está no seu máximo, no seu pico positivo, o sinal de saída está praticamente cruzando o nível de zero. Então ele está aí 90 graus fora de fase. É mais interessante ainda se nós conseguíssemos observar a diferença de fase não só do sinal de entrada e de saída em nível de tensão, mas se nós conseguíssemos observar também a corrente desse circuito. Será que nós conseguimos, com o circuito que nós propomos, observar a corrente? Se nós olharmos novamente aqui para o circuito proposto, nós vemos que o resistor de 4K7, como ele está em série com o capacitor, ele tem atravessando esse resistor a corrente do circuito. Como é um circuito série, a corrente que atravessa o resistor é a mesma que atravessa o capacitor. Então nós poderíamos usar um truque. Se nós conseguíssemos medir a queda de tensão em cima do resistor 4K7, nós conseguiríamos ter ali um espelho ou uma imagem da nossa corrente. É mesmo? Será que dá para ser assim? Sim. Se você observar o nosso vídeo a respeito de resistores, quando nós falamos de um resistor shunt, o resistor shunt nada mais é do que uma maneira de você medir corrente através da queda de tensão em cima de um resistor. E matematicamente falando, a queda de tensão em cima de um resistor, ela é o reflexo exato, ela é a imagem exata da corrente que atravessa esse resistor. Ok? Mas como que nós vamos medir a queda de tensão em cima do resistor de 4K7 se nós só temos 2 canais no osciloscópio? E os 2 canais já estão sendo usados, o canal 1 e o canal 2. Como que eu vou conseguir medir agora a diferença de tensão ou a queda de tensão em cima do resistor se eu não tenho um canal a mais no osciloscópio? Aí aqui entra uma jogada interessante do osciloscópio digital. Nós vamos ensinar para você aqui um truque que é muito útil em situações assim, que são as funções matemáticas do osciloscópio. Fica claro olhando para o circuito que nós propomos que a diferença de tensão ou a diferença de potencial em cima do resistor é nada mais, nada menos do que a diferença entre o canal 1 e o canal 2. Se eu pegar o sinal que está no canal 1 e subtrair dele o canal 2, eu vou ter exatamente a queda de tensão em cima do meu resistor. Como é que eu faço isso no osciloscópio? Então vamos lá dar uma olhada. O osciloscópio digital, ele tem uma função de operações matemáticas. Nos osciloscópios analógicos é possível fazer também. Mas se o seu modelo dispõe dos controles aí, você também consegue fazer esse tipo de operação. Mas, como nós estamos usando um modelo digital, nós vamos mostrar onde está aqui. Talvez se você tenha um modelo diferente, basta procurar aí nos menus que relacionam os canais, canal 1, canal 2, e você vai provavelmente encontrar aí as operações matemáticas. No nosso caso é essa tecla aqui. A partir do momento que eu ativei a operação matemática, eu consigo configurar que operação eu posso realizar aqui. No caso, nós estamos com uma operação de subtração, que é aquilo que nós queremos, mas poderia ser soma ou multiplicação entre os sinais. Basta selecionarmos aqui, olha, nós conseguimos multiplicar, conseguimos somar, conseguimos subtrair o canal 1 do canal 2. O que nos interessa agora no momento é nós fazermos a subtração entre o canal 1 e o canal 2. Então, a nossa fonte de operação é realmente o canal 1 e o canal 2. Então, eu estou subtraindo o canal 1 do canal 2.
E eu consigo também dimensionar aqui a escala, ou ajustar aqui a escala dessa operação matemática, ou seja, quantos volts por divisão o meu traço da operação matemática vai ocupar para me mostrar o resultado. Então, se eu mudar a escala vertical aqui, olha, nós vamos ver que o sinal vermelho que está ali, eu consigo mudar a amplitude dele, como se fosse um terceiro canal do osciloscópio, ok? Então, quando eu executo essa operação matemática entre o canal 1 e o canal 2, o que na verdade eu estou enxergando aqui nesse traço vermelho é como se fosse um terceiro canal, e nada mais é que o resultado da operação de subtração entre o sinal no canal 1 e o sinal no canal 2. E esse traço vermelho que nós vemos ali nada mais é do que um espelho da corrente. Ou seja, a corrente que atravessa o meu circuito, ela tem a fase e a amplitude mostrada aqui no meu canal matemático, vamos dizer assim, no meu traço de operação matemática. É como se fosse um terceiro canal, então o traço vermelho para nós é a corrente, ok? Qual é o valor dessa corrente? Aí você vai ter que fazer um cálculo. Vai ter que ver ali qual é o valor pico a pico do seu sinal matemático. E usando a fórmula de resistores, você vai calcular a corrente que está circulando nesse circuito. Dito isso, por que nós queríamos que você conseguisse visualizar ou enxergar a corrente nesse circuito RC? Porque os sinais de entrada e saída mudam de fase, ok? De acordo com as frequências que nós mostramos aqui. Nós mostramos 3 pontos, 3 Hz, 34 Hz e 360 Hz, que é onde nós estamos aqui. Dá só uma olhada o que acontece com a corrente nesses 3 diferentes pontos. Então, olha só. Aqui em 360 Hz, eu tenho a corrente quase em fase ou praticamente em fase com o sinal de entrada. Vamos voltar lá no ponto de 34 Hz. 34 Hz. Nós vamos ver que aqui a situação já mudou. Vamos voltar aqui, ajustar. Olha só o que aconteceu aqui em 34 Hz. Há uma mudança de fase, o que não é novidade nenhuma, como nós já vimos a respeito dos capacitores. E observe que nessa frequência de 34 Hz, o sinal de saída ele se deslocou em fase em relação ao sinal de entrada. E se você observar bem, o quanto o sinal de saída se deslocou em relação ao sinal de entrada, ou seja, o quanto o traço azul se deslocou em relação ao traço amarelo, nessa mesma proporção, caminhou também o traço vermelho. Ou seja, a corrente se deslocou em fase o mesmo valor no tempo do que se deslocou o sinal de saída, que é o traço azul. Ou seja, o quanto o traço azul se deslocou ou andou ali na linha do tempo, o sinal vermelho acompanhou. Foi a mesma coisa, o que deslocou um, deslocou o outro. Nesse ponto de 34 Hz, com esse ângulo de defasagem de 45 graus, eu tenho uma corrente adiantada em relação ao meu sinal de entrada, e eu tenho uma tensão do meu sinal de saída atrasada em relação ao meu sinal de entrada. Por que adiantado? Por que atrasado? Porque se você tomar como referência o sinal de entrada, que é o traço amarelo, lembre-se que ele é a nossa referência no tempo. Quando o sinal de entrada começa a subir,
o sinal de corrente já havia passado por essa situação, já havia subido o seu valor, já havia entrado na sua curva ascendente antes. Então, se a corrente aumenta antes de aumentar a tensão, ela está adiantada em fase em relação ao nosso sinal de referência, que é o traço amarelo. E a mesma coisa acontece com o sinal azul. Quando o sinal amarelo de entrada, o traço, ele entra no seu ascendente, ele começa a subir, o sinal de saída vai fazer isso só mais tarde. O de entrada começou a subir aqui, o de saída vai começar a subir aqui, um tempo depois. Isso quer dizer que então meu sinal de saída ele está atrasado em relação ao meu sinal de entrada, atrasado em fase, ok? E na prática isso aí quer dizer, do jeito que está aí, aproximadamente 45 graus de atraso, tá? Nós vamos entender melhor o que é esses graus de diferença de fase. Então agora vamos observar isso na frequência de 3 Hz. Vamos baixar aqui também, 3 Hz. Olha só o que aconteceu. Deixa eu subir a escala do nosso canal matemático aqui para enxergar um pouquinho melhor o traço vermelho. Nós voltamos àquela situação inicial em 3 Hz, em que o sinal de entrada e saída estão praticamente em fase. O principal limitante da corrente nessa situação, nessa condição do circuito, por se tratar de um circuito série, vai ser o capacitor, porque ele tem uma reatância muito maior em relação ao resistor. E os sinais estão ali quase que em fase, né, praticamente em fase. Olha o que aconteceu com a corrente. Veja o que aconteceu com a corrente. A corrente, ela está agora praticamente 90 graus fora de fase em relação ao meu sinal de entrada. Por que nós dizemos isso? Vamos relembrar o que é essa defasagem. Olha só. Quando o meu sinal de entrada começa a subir, começa a ir para o seu curso ascendente aqui, o traço vermelho, que é a corrente, já fez isso antes. E olha só aqui, o cruzamento de zero da corrente coincide com o vale, ou ponto mais negativo do sinal de entrada. E a mesma coisa acontece aqui, o ponto mais alto, ou o pico positivo da minha corrente, acontece praticamente no zero do meu sinal de entrada. Essa defasagem, quando eu tenho o cruzamento de zero de um sinal coincidindo com a amplitude máxima do outro sinal, seja no caso aí amplitude máxima no sentido negativo ou máxima no sentido positivo, quando há essa coincidência, nós temos aí 90 graus de defasagem. Tem cruzamento de zero com pico, cruzamento de zero com outro pico e assim sucessivamente. Quando existe essa coincidência entre o cruzamento do zero e o pico do sinal que eu estou usando como referência, essa defasagem é 90 graus. Nós vamos entender depois por que esses 90 graus e de onde vêm esses graus, ok? Resumindo, uma outra coisa que eu quero que fique claro aqui é o seguinte: se eu apagar o sinal de entrada, deixa eu desligar ele aqui, ó. Nós vamos ter só o sinal de saída e a corrente do circuito. Essa corrente do circuito nada mais, nada menos é que a corrente que atravessa o resistor e o capacitor, porque é um circuito série. O que eu acho interessante a gente perceber aqui é o seguinte: olha a diferença de fase entre o sinal de saída e a corrente. A corrente está 90 graus adiantada em relação ao sinal de saída, ou seja, a tensão em cima do capacitor. O sinal de saída nada mais é que a tensão em cima do capacitor. É 90 graus na frequência de 3 Hz. Em 34 Hz, veja quanto vai ser essa diferença de fase. Vamos lá para 34.
em 34 Hz, a diferença de fase entre a corrente e a tensão no meu capacitor é de quanto? Vamos ver ali na tela. Vamos usar aqui a grade do osciloscópio para facilitar a nossa vida. Vou colocar o sinal vermelho, que é a corrente, em cima do cruzamento dos eixos lá, do X e do Y. Se eu tenho a corrente cruzando zero e a tensão no seu pico, no caso aqui negativo, depois a corrente cruzando zero de novo e a tensão ali no pico positivo, de quanto que é essa defasagem? Isso mesmo, 90 graus. Na frequência de 34 Hz. O que acontece lá em cima, nos 360 Hz? Vamos lá ver de novo. Em 360 Hz. Olha só que coisa interessante. Vamos acertar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Nós estamos mudando as escalas porque evidentemente que a tensão de saída ela muda, né? A atenuação muda ali em função da mudança da reatância do capacitor. Mas a tensão em cima do capacitor, que é o meu traço azul, que também é o meu sinal de saída. Qual é a diferença de fase entre ela e a corrente no meu circuito? Vamos usar a grade aqui do osciloscópio de novo. Vou colocar ali o cruzamento de zero da corrente exatamente em cima do cruzamento dos eixos. Qual que é a diferença de fase entre a minha corrente e a minha tensão no capacitor agora em 360 Hz? A corrente está cruzando zero e a tensão está no seu pico negativo. A corrente está cruzando zero de novo e a tensão está no pico positivo. Se você usar como referência a tensão, é a mesma coisa. Se colocar o traço azul ali, ó, no cruzamento de zero, é a mesma coisa. A tensão está cruzando zero e a corrente está aqui no pico negativo. A tensão está cruzando zero de novo e a corrente está lá no pico positivo. Isso quer dizer que em 360 Hz, qual é a nossa diferença de fase? É isso mesmo, 90 graus. Percebeu que independente de eu estar numa frequência de 3 Hz, 34 Hz ou 360 Hz, a diferença entre tensão e corrente no capacitor não altera. A reatância capacitiva, conforme nós já estudamos, já aprendemos, ela se altera em função da frequência. Tanto que você vê que o sinal azul ali, que é o meu sinal de saída, ele muda em amplitude conforme eu mudo a frequência. Mas a defasagem entre tensão e corrente em um capacitor não se altera. Ela permanece em 90 graus, independente da frequência. Então, olha só, eu vou diminuir a frequência aqui, ó. Olha só como que a amplitude do sinal se alterou, do sinal de saída, que é o traço azul, porque há uma mudança de reatância, mas a defasagem ainda é 90 graus. Então, vamos enunciar uma coisa aqui, olha. A diferença entre tensão e corrente, ou seja, a defasagem entre tensão e corrente em um capacitor é de 90 graus da corrente adiantada em relação à tensão. Dizendo isso de uma outra maneira, um capacitor adianta a corrente em fase em 90 graus em relação à tensão. Certo? Entendido isso, nós vamos entender então de onde vem agora esses tais 90 graus. Por que 90 graus? A gente vê aqui na escala do osciloscópio que é uma diferença de tempo. A defasagem é uma diferença de tempo entre um sinal e outro. Mas por que isso é expresso em graus? Então, para nós entendermos isso, nós vamos ver um pouquinho dos conceitos matemáticos que estão por trás
das ondas senoidais, e aí nós vamos entender de onde vem esses tais graus de defasagem. Para nos ajudar a entender o que tem a ver o ângulo de defasagem com ondas senoidais e assim por diante, nós vamos usar então uma ferramenta matemática muito útil, que é o GeoGebra. Quando nós falamos de ondas senoidais, nós estamos falando da forma de onda vista no osciloscópio para o sinal que nós empregamos. Ela é assim chamada porque ela segue a função seno. Mas talvez você diga assim, quando fala de seno, eu me lembro de triângulo retângulo lá na escola. O que isso tem a ver com uma forma de onda? A forma de onda senoidal, ela segue a função seno. E o interessante é que ela é muito comum na natureza. Um dos exemplos conhecidos é a nossa rede elétrica. Os alternadores que geram a energia que nós recebemos, geram essa energia numa forma de onda senoidal. E a senoide, ou a forma de onda senoidal, é também muito comum em outros fenômenos da natureza, como nos sons, nas ondas de rádio e assim por diante. Nós vamos ver então o que tem a ver isso com triângulos, com a função do seno e com o ângulo de defasagem. Falando de um triângulo retângulo, quando nós colocamos como aqui na nossa tela um plano cartesiano com os gráficos do eixo X e eixo Y, e na origem nós colocamos um ponto A, depois marcamos um ponto B em cima aqui do eixo X positivo e um terceiro um ponto C, nós conseguimos traçar aqui um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é assim denominado porque ele tem sempre um ângulo de 90 graus. Ou seja, não importa quais sejam o tamanho dos lados aí do meu triângulo, para ele ser um triângulo retângulo, sempre deve existir um ângulo de 90 graus na formação desse triângulo. Respeitando isso, por mais que eu mude o tamanho dos lados, o triângulo retângulo sempre vai ter um lado maior. E esse lado maior é a hipotenusa. Também, em relação aqui ao ângulo de 90 graus do nosso triângulo retângulo, nós vamos ter um ângulo que nós vamos dizer que é o nosso ângulo considerado. É o formado aqui pelo lado verde, ou seja, pela hipotenusa, em relação a um dos outros lados do triângulo, que no nosso caso aqui será o cateto adjacente. Por que adjacente? Porque esse cateto é o que forma o lado que, em relação à hipotenusa, define o nosso ângulo aqui no vértice A. É o que nós vamos chamar de ângulo alfa. Então, este ângulo aqui, com o triângulo nessas proporções, nessas medidas, ele tem, no momento, 29,16 graus. Definido, então, a hipotenusa, que é o lado maior, o cateto adjacente, que sempre vai estar ao lado da hipotenusa no ângulo que nós consideramos, que é o ângulo alfa. Então, o cateto que forma o ângulo alfa em relação à hipotenusa é sempre o adjacente. E do lado oposto a esse ângulo considerado, eu tenho o cateto oposto. Daí o nome dos catetos, né? O oposto está do lado oposto do ângulo e o cateto adjacente está ao lado desse ângulo, ou seja, ele participa aqui na formação do ângulo considerado o ângulo alfa. O que acontece se eu variar as medidas desses lados do triângulo retângulo e respeitarmos o fato de que a hipotenusa será fixa,
e será, no nosso caso, considerada como tendo o valor 1. A hipotenusa sempre vai ter o valor 1. O que acontece se eu variar o tamanho aqui dos catetos e, por consequência, variar o ângulo alfa? Acontece o seguinte, nós movimentando aqui o ponto C, a gente percebe que o ângulo alfa varia. A hipotenusa nós fixamos ela em 1. E fazendo a variação aqui do ângulo alfa, nós vamos ter uma variação por consequência do tamanho dos catetos, tanto o adjacente quanto o oposto. Se um aumenta, o outro diminui. Ok? O que existe de interessante nessa figura em que eu tenho a hipotenusa fixa em 1 e os catetos variando em função do ângulo alfa? O que existe de interessante é que o seno, quando nós aprendemos lá as regras trigonométricas que envolvem seno, cosseno e tangente, o seno nada mais é que uma relação. Ou seja, o seno é o tamanho do meu cateto oposto em proporção ao tamanho da hipotenusa. Quando a hipotenusa vale 1, o tamanho do meu cateto oposto ele é diretamente o valor do seno. E é por isso que é interessante usar essa ferramenta. Com a hipotenusa fixa em 1, o tamanho da aresta aqui do cateto oposto é diretamente o valor do seno. Se eu pegar uma tabela lá de senoidal, uma tabela de trigonometria, e nessa tabela eu encontrar o valor do seno em função do ângulo alfa aqui, nós vamos ver que com a hipotenusa fixa em 1, esse número que aparece aqui, que é a proporção do cateto oposto pela hipotenusa, é o mesmo valor do seno lá na tabela trigonométrica. O mesmo vale para o cateto adjacente. O tamanho dele, físico aqui, o tamanho do cateto adjacente, em relação à hipotenusa, é o valor do cosseno. Então, vamos dizer que eu queira aqui o seno para um ângulo de 20 graus. Então, eu vou acertar meu ângulo aqui, olha, para 20 graus, ou mais próximo que eu conseguir dele aqui. E aí, eu vou ter aqui o valor do seno de 20 graus. Aqui, 20.052 me dá um seno de 0,343 e um cosseno de 0,939. Mas o que isso tem a ver com as ondas senoidais? Porque a variação do seno em função desse ângulo aqui, se nós pegarmos esses valores que aparecem aqui no seno em função da variação do ângulo alfa, girarmos essa hipotenusa aqui, nosso gráfico, numa velocidade constante, e plotarmos esses valores em um gráfico aqui no plano cartesiano, nós vamos ver que os valores resultantes da variação do seno em função do ângulo alfa numa velocidade constante resulta exatamente numa forma de onda senoidal. Então vamos ver isso? Para facilitar a nossa visualização, nós vamos melhorar aqui um pouco o posicionamento do nosso gráfico. Vamos colocar aqui então também para ajudar a visualizar o que está acontecendo, um círculo que vai demarcar aqui a trajetória da nossa hipotenusa, que vai girar aqui dentro desse círculo. E essa figura dessa forma é conhecida na matemática como círculo unitário. Por que círculo unitário? Porque o raio desse círculo, que é a hipotenusa do meu triângulo, ele vale 1. E olha só o que acontece se eu pegar os valores do seno
começando aqui por um ângulo bem pequenininho, e plotar isso num gráfico. Vamos ver aqui, ó. Vamos melhorar isso. Então vamos lá, vamos dizer que o ponto E aqui no meu gráfico, ele é o valor do seno para o ângulo considerado aqui. No caso, nosso ângulo vale 0, né? Não existe angulação entre a hipotenusa e o eixo x, e, portanto, ali o nosso seno vale 0. O que acontece se eu plotar os valores aqui, resultantes do seno, ao longo do plano cartesiano, o que acontece? Vamos ver lá. Então, vamos pegar aqui o nosso ponto e vamos animar a movimentação do nosso círculo unitário, do nosso gráfico. Olha só que interessante. O que nós estamos vendo ali? Que conforme eu vario o nosso ângulo alfa dentro dos quadrantes do meu círculo unitário, ou seja, aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro, aqui o quarto quadrante. Em função dessa variação, os valores de seno vão assumir um valor que começa em 0 e vai até um máximo valor positivo. Isso vai acontecer aqui no ângulo de 90 graus. Vamos colocar um texto ali nos ângulos para facilitar. Então, o nosso ângulo de 0 graus é ali no começo, 90 em cima, 180 aqui na esquerda, 270 aqui embaixo. Nesse primeiro quadrante que vai de 0 até 90 graus, nós temos valores positivos do seno. De 90 até 180 graus, esses valores decaem, eles vão reduzindo, ainda são positivos, mas estão em direção descendente, até cruzar o valor 0. Onde acontece o valor 0 de novo? Aqui em 180 graus. Indo aí então já para o terceiro quadrante, os valores do seno continuam variando ao longo do tempo, com a movimentação ali da minha hipotenusa, ou seja, do meu eixo girante ali. E eu vou tendo valores de seno negativos até atingir um valor mínimo, ou o pico negativo. Onde isso acontece? Aqui no ângulo de 270 graus. E a partir de então, indo para o quarto quadrante, os valores de seno continuam variando, ainda negativos, mas no sentido de voltarem para o 0, no sentido ascendente, até atingir o valor 0 novamente, ao cruzar ali os 0 graus. Ok? Vamos dar uma pausada aqui. O que nós conseguimos deduzir, então? A variação do seno com o meu eixo girante aqui da hipotenusa produz os valores que, plotados em um gráfico, resultam exatamente nessa forma de onda, que é a forma de onda senoidal. Ok? Conseguiu perceber, então, de onde vem a função senoidal, a forma de onda senoidal? Vem da função seno, e que aí tem tudo a ver com triângulos, no caso o triângulo retângulo, e com um ângulo, o meu ângulo alfa, percebe? Então eu tenho a variação do meu ângulo alfa e com ele a variação do seno e a formação do sinal da onda senoidal. Ok? E da onde vem então o tal do ângulo de defasagem dos nossos sinais? Ele vem justamente do fato
de que para eu ter um determinado valor de seno, eu tenho um valor correspondente de alfa. Lembra que nós vimos lá na tela do osciloscópio dois sinais defasados de 90 graus? Por exemplo, a tensão e a corrente no capacitor, que eles estão defasados de 90 graus. O que quer dizer isso? Se eu colocar aqui o meu ponto C em 0, ou seja, com ângulo de defasagem aqui praticamente 0, onde está o meu seno, a função seno? Praticamente em 0 também. Então, em 0 graus, o sinal tem um valor 0. 90 graus depois, e esse vetor aqui, a nossa hipotenusa aqui, representa o valor 1, ela sempre gira no mesmo sentido, aqui no sentido anti-horário. Então, 90 graus depois, aqui no topo da minha figura, eu vou ter o seno valendo 1. Lembre que o seno é o valor do cateto oposto, que nesse momento, com 90 graus, vale 1. Então, quando um sinal está 90 graus adiantado em relação a outro, como é no caso da corrente no capacitor em relação à tensão, enquanto a tensão estiver aqui, por exemplo, em 0 graus com valor 0, a corrente vai estar no seu valor máximo, porque ela está 90 graus na frente. Então, um sinal estaria aqui na posição 0, e outro estaria a 90 graus na frente, ela estaria no seu valor máximo. É daí que vem os ângulos de defasagem. Quando nós falamos que o sinal está 45 graus atrasado em relação a outro sinal, o que acontece? Se nós colocarmos aqui aproximadamente em 45 graus, vamos lá, aqui. Acho que é o mais perto que nós conseguimos chegar manualmente ali, 45 graus. O valor do meu seno vale 0,707. Ou seja, a minha tensão, vamos dizer que no meu exemplo, a tensão está 45 graus atrasada em relação à corrente. Então, nesse momento em que a minha tensão está 45 graus atrasada em relação à corrente, a corrente está, por sua vez, 45 graus na frente ou adiantada. É uma coisa em relação à outra. Então, onde vai estar a tensão? A tensão vai estar, por exemplo, no seu valor 0, e 45 graus na frente vai estar a corrente. Isso quer dizer que, enquanto a minha tensão vale 0, a corrente vai valer cerca de 70% do seu valor máximo. Vai valer o valor do seno, que é 0,707. Isso para um ângulo alfa de 45 graus, num sinal senoidal, conforme nós podemos ver aqui no nosso gráfico. Nós vamos ter a corrente com 70% do seu valor e a tensão cruzando o nível de 0. Quando eu tiver a minha tensão no valor máximo, aqui em 90, a corrente vai estar aonde? A corrente vai estar 45 graus na frente, então ela vai estar a corrente, enquanto a tensão está aqui no seu valor máximo, a corrente vai estar aqui no ângulo de 135 graus. Novamente, o meu cateto oposto tem o valor de 0,707, ou seja, a corrente vai estar com 70% do seu valor máximo, enquanto a tensão está no seu máximo valor alcançável, vai estar no pico. Percebeu da onde vem o ângulo de fase? Percebe que nós estamos falando de um ângulo de fase ou de uma defasagem de um sinal em relação ao outro.
Então, apesar do ângulo alfa aqui aparecer como 135 graus, para explicar esse exemplo, nós dissemos que a corrente está 45 graus na frente da tensão. Então, o ângulo que nós vamos levar em consideração é a relação entre um sinal de referência, que no nosso caso é a tensão, e o outro sinal que nós estamos comparando, que vai ser a corrente. Então, se esse ângulo que eu estou demonstrando aqui for a minha corrente 45 graus na frente da minha tensão, então nós vamos ter a tensão nesse momento em 90 e a corrente 45 graus na frente vai estar em 135 graus. Como o ângulo que nós mencionamos é um ângulo de defasagem, então ele nada mais vai ser do que a diferença entre o ponto em que está a corrente e o ponto que está a tensão. Se a tensão estiver aqui no seu valor máximo em 90 graus, a corrente vai estar também 45 graus na frente, ou seja, ela vai estar aqui em 135 graus. Percebeu? Da onde vem aí os ângulos de defasagem? Quando nós falamos que um sinal está adiantado ou atrasado em relação ao outro, e falamos isso em ângulo de defasagem, vem justamente desse fato, de que se nós colocarmos isso num gráfico, como nós fizemos aqui, usando aqui a ferramenta do círculo unitário, essa diferença de posição do nosso vetor girante ali, que no caso é a hipotenusa, é o que caracteriza o ângulo de defasagem, ou seja, a diferença de fase de um sinal para outro. Espero que tenha sido possível entender isso. Apesar de parecer um pouquinho difícil às vezes, um pouquinho complicado, quando nós conseguimos ver graficamente o que acontece, da maneira como o gráfico consegue nos mostrar ali, fica mais fácil compreender então essa relação entre o sinal, o ângulo de fase e a função que nós estamos considerando, que é a função seno, que produz para nós aí as ondas senoidais. Com essa análise matemática você consegue inclusive saber para qualquer ângulo de fase, para qualquer ângulo alfa, qual seria o valor instantâneo do meu sinal senoidal ao longo do tempo. E é fazendo uma jogada parecida com essa, uma estratégia parecida com essa, que o nosso gerador de funções ali consegue reproduzir a função da senoide. Ele consegue reproduzir isso simplesmente usando os valores de seno para reproduzir ali ou sintetizar ali o sinal senoidal. Isso lança a luz, por exemplo, ao fato de que em um capacitor eu vou ter sempre a corrente adiantada de 90 graus em relação à tensão. Se plotado num gráfico, conforme nós demonstramos aqui, a corrente vai ter exatamente aqueles pontos de coincidência com a tensão em que, estando a tensão aqui em zero, vamos dizer aproximadamente zero aqui, ela tem, então a tensão tem valor zero no ângulo zero. Se a corrente está a 90 graus na frente, quando a tensão está em zero, a corrente está no seu máximo, quando o ângulo é 90 graus. Se a tensão for para 90 graus, a corrente vai estar 90 graus na frente, ela vai estar aqui em 180. Então, nesse momento, a corrente vale zero e a tensão vale o seu valor máximo. Sucessivamente, isso acontece nos outros ângulos. Se a tensão alcança aqui o ângulo de 180 graus, ela vale zero e a corrente vai ter o quê? Vai ter o seu maior valor negativo, ou vai estar no seu ponto de mínima, no seu pico negativo. Quando a tensão chegar aqui em 270 graus, vai ser a tensão que vai ter o seu valor mínimo negativo e a corrente vai estar onde?
ela vai estar aqui 90 graus na frente, tendo o valor de 0 novamente. É por isso que nós vimos lá na tela do osciloscópio aquela coincidência exata entre o cruzamento de 0 de um sinal e o pico do seu sinal correspondente, que nós estamos usando para comparação. Para o momento é isso. Eu espero que não tenha ficado muito complicado entender essa relação. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu joinha. Dúvidas a respeito disso, escreva nos comentários. Nós agradecemos a sua atenção e até o nosso próximo vídeo.